Bom, o nosso tema de hoje é Jesus, irmão e mestre. Nós temos por hábito, a vida inteira, Jesus, nosso mestre, Jesus, nosso irmão, mas na grande maioria das vezes a gente não entende, não sabe muito bem o significado, o peso, né, desse conteúdo, dessas palavras que a gente emprega com referência a Jesus. Quando a gente começa a estudar a doutrina, não só a doutrina espírita, mas a questão religiosa em si, a gente vai perceber que é ponto comum entre praticamente todas as religiões e todos os historiadores que a família é a mais antiga das instituições sociais que a gente tem conhecimento, que a gente tem notícia aqui na Terra. Então, a família é uma das primeiras, se não é a primeira, podemos dizer, afirmar, instituição social que nós conhecemos. Basta que a gente volte no tempo, volte no calendário da nossa história e vamos lembrar lá dos nossos antepassados, dos nossos primeiros companheiros, né? O homem das cavernas, lá atrás mesmo. Como é que a gente sabe? Como é que eu estou usando a família? Por que eu estou colocando a família aqui? Porque é através dos homens, né, das cavernas que nós tivemos as primeiras imagens, as primeiras referências da família. Como? Através dos desenhos que a ciência denomina de desenhos rupestres. O que são esses desenhos rupestres? São aqueles desenhos que a gente encontra nas cavernas, nas pedras, né? Nos paredões, nas rochas duras, que a gente mal tem ideia de como eles fizeram aquilo, né? Mas ali ele deixa os seus primeiros desenhos, os seus primeiros registros. E quais são esses registros? O que representa esse registro que ele deixou ali? Representa o seu dia a dia, a sua vida, o seu cotidiano. E que mostra o quê? O que a gente vê nesses desenhos? Normalmente a caça, a gente vê os animais da época nos pastos, né? E vê alguma coisa que nos remete de imediato às famílias. A gente vê igual bonequinho, né? Menino de escola tem hábito de fazer desenho, pauzinho, né? Que a gente chama de palito, aqueles palitinhos. Eram mais ou menos coisas assim. Então a gente vê esses desenhos, mas fica nítido. Um desenho, um bonequinho é maior, o outro é um pouco menor, e aquele monte de bonequinho, né? Daí você entende. O pai, a mãe, os filhos, né? Todos em torno daquela fogueira ou numa tarefa em comum. Né? Que essas tarefas, que seriam essas tarefas? O plantio, que é uma das primeiras atividades que reuniu o homem, né, que juntou o homem, o ser humano, a colheita, o preparo da terra, né, o cultivo da terra para ser plantada. Né? Então a gente percebe claramente que o homem já tem nato esse instinto de estar junto, aquele instinto gregário. Ele tem essa necessidade até mesmo pela questão da sobrevivência na época. Isso foi desenvolvido muito cedo. Tanto é que a gente sabe que ninguém vive sozinho, homem nenhum vive sozinho. Nós precisamos um dos outros. Nós somos companheiros, irmãos uns dos outros. Agora, se a gente for refletir, a gente vai entender, à medida que a gente vai estudando a questão da história da humanidade, a história do homem em si, a gente vai perceber que nem sempre
na história da humanidade, essa família que nós estamos tratando teve esse conceito. Esse conceito variou. E nem mesmo a mesma formação que a gente conhece hoje em dia. Esse conceito de família e a própria família foi se adequando, foi se aprimorando de acordo com o momento histórico que o homem estava vivendo naquela época, de acordo com os acontecimentos, com os fatos que ele vivia. E a gente percebe essa situação muito lá atrás mesmo, desde a pré-história, a Grécia Antiga, a Roma Antiga, né, e passa por outros períodos em que são divididas, em que é dividida a história, né? A Idade Média, ela foi sofrendo mudanças, foi sofrendo caracterizações, até que chega lá pelos anos em torno de 1750, 1800, 1800 e pouco, quando os estudiosos da época, normalmente a grande maioria eram franceses, eles eram conhecidos como enciclopedistas, e eles, nos seus estudos e avaliações, pesquisas que fizeram, estabeleceram então os códigos dos direitos humanos, né, que eles criaram uma organização, vamos dizer assim, uma reestruturação dos conceitos de família com base mais direcionada ao amor, ao respeito ao próximo, visando o quê? A felicidade de todos aqueles que conviviam, que compartilhavam essa família. Né? Agora é interessante a gente observar uma coisa, essa data, né, 1750 até 1850, por aí, vai coincidir com todo aquele período assim, do preparo do para o surgimento do espiritismo, né? 1800, 1750, 1850 e por aí vai. Então já houve, a gente percebe, né, um cuidado da espiritualidade no preparo do homem. Agora, é muito importante a gente ter um conceito muito claro, muito correto de família. Família a gente pode olhar de diversos aspectos, pode considerar diversos aspectos da família. Se eu for olhar no aspecto jurídico, família tem um significado. Se eu for olhar para o aspecto social, família tem um outro significado. Mas o que me interessa? O que nós estamos vendo? O que nós estamos tentando entender um pouquinho? É o sentido de família no meio espírita. O que é que significa a família? Qual o ponto de vista espírita de família? Uma vez, lendo há pouco tempo, né, eu reli, é muito bom a gente reler livros que a gente aprende, cada leitura a gente aprende um pouco mais, né? E eu li um livro específico de Joana de Ângeles, chamado SOS Família. É um livro pequenininho, facílimo de ler, e Joana de Ângeles é considerada por nós espíritas a psicóloga, né, do plano espiritual. Tem mensagens fabulosas, ensinamentos fabulosos em todos os seus livros. Mas, em específico, no livro SOS Família, ela traz um conceito que é de extrema profundidade e não tem nenhum outro. Eu nunca vi mais nenhum outro que se adeque tão bem ao nosso intuito, ao nosso sentido espírita. No livro, ela conceitua a família da seguinte forma: família é um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. Olha a profundidade disso. É um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados,
em compromisso inadiável para a reparação. Tudo isso graças à benécia, né? À contingência da reencarnação. Então é muito amplo, né? O nosso comprometimento com família é muito grande. E como é que a gente está falando de Jesus ali? Jesus, irmão e mestre. A gente está colocando Jesus na nossa família. Quando eu falo Jesus, nosso irmão Jesus, né, os discípulos na época chamavam demais, meu irmão, meu irmão. Hoje a gente na casa espírita tem esse hábito. Irmão tal, né, irmão fulano, irmã Soraya, irmão Rodrigo, irmão Éder, né? A gente tem esse hábito. E o que é o irmão? É aquele que é filho do mesmo pai, ou então da mesma mãe, em relação a outro filho, né? Não tem necessariamente que ser do mesmo pai e da mesma mãe. Tem meio irmão, meia irmã, né? É filho do mesmo pai ou da mesma mãe em relação ao outro. Então, esse é o meu irmão, né? Então, Jesus é colocado para nós como irmão. Nós fazemos parte da família de Jesus. E a gente fala, Jesus é nosso mestre. O que é mestre para nós? Como é que a gente tem o conceito de mestre? Quem é o mestre? Mestre é aquela pessoa, né? A gente lembra de professor, quem fez mestrado, quem tem uma cultura muito elevada. Mestre é aquele que já adquiriu uma grande quantidade de conhecimentos, né? E que possui uma capacidade de ensinar muito muita habilidade em passar esses conhecimentos a todos os seus aprendizes. Esse sim é o mestre, que calha perfeitamente com o conceito que a gente coloca, né, para Jesus, coloca em Jesus. Jesus, nosso mestre, nosso irmão. Então, essa é a base. Agora, e Jesus? Falamos mestre, falamos do irmão. E Jesus? Muita gente fala, quem foi Jesus? Jesus não foi, Jesus é. Né? Ele permanece vivo, não só dentro de nós, mas ainda no espaço, né? No mundo espiritual. Quem é Jesus? É o espírito mais puro que a gente tem notícia da encarnação dele aqui na Terra. É o espírito mais limpo, é o Filho de Deus, né? É o maior que nós conhecemos e que esteve junto conosco. Ele afirmou em todos os momentos e em todos os seus ensinamentos que todos somos filhos de um único Pai e de um Pai maior, que é Deus, o Senhor do universo. Portanto, o que a gente conclui? Nós já vimos o conceito de irmão e nós já vimos o conceito de mestre. Se nós já sabemos que o irmão é aquele que é filho do mesmo pai ou da mesma mãe, se Jesus nos diz que nós todos somos filhos de um Deus único, de um Pai único, nós somos irmãos. Nós, inclusive ele, somos irmãos de Jesus. Ele ensinou, né, em todos os seus ensinamentos, em todas as suas mensagens, que somos filhos de um Pai maior. Né? Somos filhos de Deus e fazemos, então, sem sombra de dúvida, parte dessa grande família. Por isso eu insisti no conceito de família, porque não se resume, não se limita só aos nossos parentes consanguíneos, não se limita só aos nossos próximos, muito próximos. Ele é amplo, ele é universal. Nós fazemos parte de uma família universal. Então é importante a gente entender e ter esse conceito em mente o tempo inteiro. Muitas vezes é difícil, mas nós precisamos desse conceito gravado na nossa mente.
Agora, Jesus, por que que ele era chamado de mestre? Jesus era chamado de mestre porque era chamado de mestre primeiramente pelos seus discípulos, porque esses discípulos já viam nele, já reconheciam em Jesus a autoridade, a sabedoria, né, o grande poder que emanava dele, o grande poder e sabedoria que ele transmitia sobre as coisas do universo e sobre as coisas da alma, do espírito. Então, por isso ele é chamado inicialmente de mestre pelos discípulos. E nós nos habituamos corretamente a tratá-lo por mestre, grande mestre Jesus. Ele era chamado também, e é chamado ainda por muitos, e muitos não sabem e não entendem. Era chamado de Rabi, né? O grande Rabi da Galileia. O que é Rabi? Rabi é a mesma coisa, significa doutor, significa mestre. E Jesus, o que ele fez? Jesus, né, nos deixou muitos ensinamentos. E o que é importante, ele não só deixou nada escrito, não só nos deixou nada escrito, mas deixou os ensinamentos que foram passados de boca a boca, e ele vivenciou tudo o que ele pregou. Ele vivenciou e exemplificou tudo aquilo que ele ensinava, tudo aquilo que ele falava aos que eram seus seguidores. Estudando, como eu falei inicialmente, a história da humanidade, a gente vai perceber que nós tivemos três momentos grandes e marcantes na nossa história. Primeiro, foi com Moisés. Moisés nos trouxe uma gama muito grande de conhecimentos. O segundo momento foi com Jesus, né? Jesus nos aprimorou esses conhecimentos. E tivemos recentemente, há muitos anos, né? Depois de 1800, a terceira revelação, que é o Consolador prometido, o Espiritismo, que a gente aguardava já há muito tempo. E tem gente que espera o retorno do Cristo em carne e osso, mas não é bem assim. Né? Vamos falar um pouquinho só de cada um desses três momentos para que a gente possa compreender outras coisas que virão logo a seguir. Primeira grande revelação veio com Moisés. Né? Moisés foi o grande líder espiritual da época. Se nós temos 2020 anos já de Jesus, Moisés foi 1800 e poucos anos antes de Jesus. Então, há mais de 3.000 anos, há mais de 3.800 anos, nós tínhamos Moisés como o grande líder. Até aquele momento, o que regia o homem? Era a lei de Italião. Prevalecia a lei de Italião. O que é a lei de Italião? É aquela lei que nos diz olho por olho, dente por dente. Todo mundo deve conhecer isso. Né? Mas é uma coisa a gente precisa aprender, entender aí. A gente fala, eu já ouvi muita gente comentar, que Moisés, notem bem, Moisés criou a lei de Italião. E não foi Moisés quem criou a lei de Italião. Isso é sério, não sou eu que estou inventando. Existem tábuas escritas na pedra, né, que na Babilônia antiga havia um rei, né, antes de Moisés, chamado de Hammurabi. Esse rei criou o Código de Hammurabi, que eram as leis da época, era o código jurídico da época. E dentro desse Código de Hammurabi existia a lei de Italião. Então muita gente fala, quando Moisés criou a lei de Italião, não foi Moisés. E outra coisa que é interessante nós sabermos,
que foi Hammurabi, né, que criou a lei de Talião, a palavra talião não é nome de ninguém, não é nome de lugar nenhum. Durante as transformações do grego e da época antiga, talião é o quê? Olho por olho, dente por dente. Se você cria galinha, eu vou lá no seu quintal, roubo a sua galinha, o que você pode fazer? Você pode talhar minha mão. Né? Então, se fizer coisa errada, talhar-lhe-ão a mão. Né? Então, a mão que praticou o mal vai ser talhada. Daí foi emendando, modificando, ficou a lei de talião. São pequenas explicações, mas que nos fazem entender melhor determinadas coisas. Então, na época de Moisés, vigorava isso. E o que Moisés, na realidade, fez? Ele combateu as tradições antigas, as tradições mais velhas. Existia culto a quem? A diversos e diversos deuses. Ele foi o primeiro a falar de um Deus único, de um Deus Pai, né, de um Deus maior. Era um único Deus. Existia Deus do sol, da chuva, da lua, do rio, da água, da plantação, Deus do alimento. Ele pregou a ideia de um único Deus. Ele criou as leis civis, mais aprimorou, né, mais as leis civis. Daí a confusão da lei de Talião ser de Moisés. Mas não é, como eu disse. Ele criou leis disciplinares, mas de acordo com a capacidade de entendimento do homem daquela época. Então ele não podia fazer uma coisa que o pessoal não ia entender, não ia compreender. E o ponto alto da passagem de Moisés, dessa encarnação de Moisés aqui na Terra, foi o quê? Foi exatamente o recebimento das tábuas dos 10 mandamentos lá no alto do Monte Sinai. Então, o cume do vamos dizer, do reinado de Moisés acontece com o recebimento dos 10 mandamentos. Nisso, o que acontece? Passam-se mais de 1.800 anos. Aí quem veio à Terra? Nasce, reencarna aqui na Terra, junto a nós, Jesus, que foi o segundo, chamamos segundo maior profeta, digamos assim. Ele veio na Terra, encarnou na Terra, num momento em que o homem passava por um período extremamente difícil, por um período muito sofrido. Toda a humanidade. Havia guerras de todo tipo, em todos os lugares, e foi exatamente naquele período em que o Império Romano estava se expandindo a qualquer preço, né? Não importava a custo de quê, da vida de quem. Né? Havia guerras sangrentas em todos os lugares e em todo o mundo conhecido. E o que aconteceu nesse período? Com isso tudo, o homem já tinha perdido as noções básicas dos ensinamentos civis e morais que Moisés tinha trazido. Então, Jesus traz essa ideia revolucionária. Jesus, nosso irmão, nosso mestre, traz essa ideia para nós. O que ele fez? Deu um salto mirabolante nas ideias religiosas que foram deixadas por Moisés. Ele modificou muitas leis que Moisés deixou, modificou sim, adaptou de acordo com o conhecimento que o homem já tinha, de acordo com a capacidade que o espírito do homem da época era capaz de entender. E o que ele fez? Né? Ele ensinou o cumprimento das leis de Deus para a conquista dos bens superiores, né? Conquista das bem-aventuranças chamamos divinas, né, as bem-aventuranças nos céus, do espaço.
ele descortinou também para todos nós, ele abriu as cortinas das realidades espirituais, falou da alma, falou do espírito, falou do homem imortal, que até então era extremamente material, né? Ele combateu aquelas práticas exteriores, aqueles. Era muito comum doações, cultos, leva comida, leva roupa, leva as armas. Quando a pessoa desencarnava, ela morria. Ele acabou com uma série desses rituais e melhorou, aprimorou muito as condutas morais e religiosas que eram totalmente inadequadas naquela época em que o homem estava vivendo. Né? Então, eles praticavam coisas que não correspondiam às realidades divinas, aos ensinamentos divinos, que já haviam sido esquecidos em parte pelo homem. Né? Agora, é claro que Jesus pregando, né, mestre, sabedor de tudo, pregando essas ideias, vamos dizer que eram revolucionárias, extremamente revolucionárias para a época. Então, em função disso, ele foi extremamente perseguido e acusado de tentar derrubar as leis vigentes e assumir o Império Romano, né? Foi acusado de tentar desmantelar, vamos dizer assim, o Império Romano, que mandava em tudo na época e era extremamente materialista. Foi tão sério que teve um ponto, chegou um momento em que ele precisou esclarecer, mas não foi bem entendido por todos. Ele chegou a pensar, chegou a falar assim: não penseis que eu vim destruir as leis ou os profetas que já tinham vindo. Eu não vim destruir as leis nem os profetas, mas eu vim fazê-los cumprir, né? Fazer cumprir as leis e os ensinamentos que os profetas já haviam deixado. É muito interessante isso, que quando passa esse período de Jesus, a gente, com o Consolador prometido já, a gente já estudando Kardec, já olhando as obras de Kardec, a gente vai perceber o seguinte: lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 625, nunca guardo de cor, ele faz uma indagação aos espíritos. E o que, que ele pergunta? Kardec era curioso, estudioso, era, nossa, fazia de tudo, tinha cientista, estudava mesmo todos os fenômenos que estavam acontecendo na época, né? Ele faz, numa das suas entrevistas aos espíritos, ele faz a seguinte pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Aí, dentro de toda a obra de Kardec, né, a gente vê que foi a resposta mais curta, nós também já ouvimos falar disso, só que observa aí, guia e modelo. Né, nós estamos falando de Jesus, modelo. Aí Espírito de verdade responde, Jesus, uma palavra. Então, qual o modelo que nós temos para seguir? Nada mais, nada menos do que Jesus. Então, nós temos que nos aproximar o mais possível dessa divindade, né, desse grande mestre que é Jesus. E notemos o seguinte: Jesus transcende, ele ultrapassa, extrapola tudo que nós podemos dizer sobre ele. Ele não é só aquele vulto histórico. O que seria um vulto histórico? Um Tiradentes, olhando a nossa história próxima, né? Ele não é só um vulto histórico, ele é uma inspiração, ele é o guia da humanidade. E a espiritualidade já nos diz que ele é o próprio governador
do nosso planeta. Não é verdade? E diante do tamanho dessa medida, nós ficamos sem frases, sem palavras para descrever quem é Jesus, né? E, no entanto, Allan Kardec nos diz, nessa mesma questão, a 625, que eu mencionei anteriormente, que ele é o tipo, num comentário, né, que ele faz lá embaixo no livro, ele diz que é o tipo da criatura que todo ser humano deveria buscar e deveria e precisa alcançar. Então Jesus é nosso modelo, sim. É o nosso mestre, sim. Ele é muito maior do que a gente imagina. Jesus modelo para nós, ele é a imagem do homem ideal que deve viver nesse planeta, né? O homem que todos nós sonhamos ser um dia. É a maior presença divina que nós temos referência nas nossas vidas aqui na Terra. Lá no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Emmanuel nos informa que Jesus recebeu esse planeta diretamente de Deus. Olha só, para que junto com uma pleiade de espíritos divinos, de espíritos celestiais, começar a desenvolver, a organizar a vida nesse planeta, no nosso planeta. E nos diz também que ele é o condutor desse processo evolutivo de todas as criaturas. Olha a pequena responsabilidade desse espírito, né? Ele é o responsável pela criação da vida aqui, pelo desenvolvimento e pela evolução de todas as criaturas, materiais e imateriais. Tudo que diz respeito ao nosso planeta está ligado a Jesus, né? E muitos citam, né, como grande estudioso do Espiritismo, o nossos irmão já, Raul Teixeira, grande mestre, que ele não é só o governador da Terra, ele é o senhor do sistema solar. Palavras do Raul Teixeira. Então é muito maior. Não cabe na nossa cabeça a gente conceber o que compete a Jesus, o que diz respeito a Jesus. Tudo que nós sabemos, tudo que nós conhecemos, está ligado a Jesus, a sua poderosa força criativa e evolutiva. Se a gente for pensar bem nesse aspecto, nós vamos perceber que tudo tem a mão divina e principalmente a mão de Jesus, porque Jesus nos criou, Jesus que nos envolve, né? Todos os relacionamentos têm a mão de Jesus. A família que nós exemplificamos para chegar, né, nos pontos, irmão, mestre, Jesus como nosso próximo, como nosso íntimo, né? O amor, principalmente, a paz, a razão, né? Quando dizemos que Jesus é nosso mestre, é o mestre dos cristãos, não somente, mas o mestre de todos. Nós estamos limitando também, né? Jesus é nosso mestre. É muito pouco, gente. Se a gente for pensar a fundo, é muito pouco para a gente ressaltar a importância desse Espírito para a gente, né? Reconhecendo Jesus como o nosso Rei, o Rei do Universo, como Raul Teixeira nos diz, talvez a gente aproxime um pouquinho na nossa palavra, na nossa
na nossa limitação de expressão, a gente consiga aproximar um pouquinho da realidade, do que é a superioridade desse Espírito que é Jesus. É tão grande a autoridade desse Espírito, né, Jesus, nosso irmão, nosso mestre, que é inútil a gente tentar definir a essência dele. Nós não vamos conseguir, nós não conseguimos definir a essência de um espírito comum, como nós todos. Jesus vai ser mais complicado ainda, né? O que compete a nós? Não nos aprofundarmos nessa questão, a essência divina, a essência de Jesus. Nós somos o quê? Cabe a nós somos alunos, né? Cabe a nós, então, como pequenos alunos, pequenos aprendizes desse grande mestre, apenas seguir as suas orientações, que nós temos plena consciência de que são corretas, seguir suas orientações, tentar entender o máximo os seus ensinamentos, conforme a espiritualidade deixou, principalmente com Kardec, mais recentemente com Kardec, né? Porque a espiritualidade já está aí deixando as coisas há muito, muito tempo. A gente aqui ainda não tem, ou não está disposto ainda a aprender, a entender todos os ensinamentos que esse grande mestre deixou para a gente. E que ensinamentos ele deixou? O que a gente pode falar? O que esse mestre deixou para a gente? Ele falou e vivenciou o perdão. Ele falou da paz e mostrou, vivenciou a paz. Ele vivenciou o amor e amou a todos de maneira igual. Não fez diferenciação nenhuma de cor, de credo, de raça, de sexo, nada. Ele amou a todos, né? Ele ensinou respeito às criaturas. Esse grande mestre nos falou e exemplificou a honestidade. Explicou, mostrou, provou para nós que Deus é um Pai único, né, bondoso, poderoso, justo e bom. E que nós, importante lembrarmos isso agora, que nós não devemos temer a Deus, e sim confiar nele e amar. Comumente a gente fala, né? Não vou fazer isso não, porque Deus castiga. Deus não castiga, nós sofremos as consequências de nossos atos errôneos, né? Lei de causa e efeito. Nós já entendemos um pouquinho dessa lei. Então, compete a nós entendermos esse ensinamento, né? Não devemos temer a Deus, mas confiar e amar a Deus. O que mais que Jesus nos deixou? O que mais que ele fez? Ele mudou totalmente o conceito de religião. Religião era vista, como eu falei, de uma forma cheia de cultos desnecessários, cheio de oferendas, cheio de deuses, né? Deuses de sol, de chuva, da lua, da colheita, da plantação. Ele mostrou, né, que religião não é nada mágico também, não. Muitas vezes a gente acha que um determinado ritual, eu ir ali lavar o pé naquela água, eu vou conseguir fazer grandes caminhadas, ter um caminho mais bonito, um caminho mais florido na vida, eu vou ganhar mais dinheiro. Isso não é religião, não tem nada de mágico, não tem nada de ritual na religião, né? Não tem nada de fórmulas. Ele nos ensinou a orar, a aproximar. O que é oração? É a aproximação ao Pai maior, a Deus, aos espíritos superiores, a Jesus. Então, esse é o sentimento que ele quis nos deixar, que ele nos passou. E compete a nós cada vez mais, cada vez aprofundar nesses ensinamentos, conhecer e praticar, como ele fez, todos esses ensinamentos.
Esse grande mestre transformou, né, os seus ensinamentos e mudou a, a, a sua doutrina de forma considerável. O homem já não estava mais habituado a determinados ensinamentos de Moisés e de outros profetas. Aí ele ressaltou alguns pontos e marcou alguns pontos que são essenciais até hoje para nós, em qualquer situação. Por exemplo, servir ao próximo. O que é servir ao próximo? É servir só a minha família? Lembramos que a família não é só uma família de sangue, não é só consanguíneo, né? Família somos todos nós. Então nós temos por obrigação de servir ao próximo, auxiliar o próximo. Ele ensinou, botar em prática o amor que a gente tem. Né? Nós temos uma chama divina dentro de nós, então nós temos que fazer essa chama brilhar. Ele nos deu lições e lições de humildade. E quantas vezes nós esquecemos da humildade que esse mestre passou para a gente. Né? Quantas e quantas vezes nós deixamos de ser humildes? O orgulho, nossa vaidade está sempre, ou quase sempre, prevalecendo e nós não paramos para pensar nisso. Nós não paramos para pensar nesse ensinamento básico de Jesus, desse mestre divino, né, que é Jesus. Ele nos ensinou, esse mestre, a caridade. Nos ensinou a fazer o bem sem ostentação. Né? Ajudar sem mostrar que eu estou ajudando. A ajuda, quem recebe na realidade, somos nós mesmos. É tão bom você sentir a felicidade do próximo quando você comete um ato de amor, você auxilia. Quer gratificação maior do que um sorriso de agradecimento, um abraço de agradecimento? Né? A gente é que tem que sentir isso e quem foi ajudado também. Não precisa mostrar para ninguém, né, que eu estou fazendo isso. Não saiba sua mão esquerda o que a direita fez. Né, foi o que ele ensinou. Isso tem esse significado. Ele nos ensinou a perdoar a todos aqueles que nos ofendem. E nós somos mestres, né? Pisou no meu caminho, atravessou o meu caminho, não quero nem saber. Eu não levo desaforo para casa, né? Perdoar, eu te perdoo, mas não passa no meu passeio, não, por favor, você dá a volta, né? Esquece o que eu te falei, tal, nós já brigamos e tal, mas passa por lá, não me procura mais, tá? Tudo bem. Isso é perdão? Da boca para fora, né? Porque o ressentimento está aqui dentro, a mágoa está guardada aqui dentro. Então isso não tem nenhum valor. Ele nos ensinou a ter fé. Olha a lição do mestre. São vários e várias passagens. Um exemplo, né? Ter fé. Um exemplo é quando Pedro atravessa de um lado para o outro com seu barco lá e Jesus descendo a montanha e a tempestade vem. Aí Jesus chama Pedro, né? Pedro, vem. Ele vai, começa Jesus caminhando sobre a água, né? E Pedro começa a caminhar sobre a água também. Num determinado momento, Pedro começa a afundar. Aí o que Jesus fala? Homem de pouca fé, por que duvidastes? Isso aí é cheio de ensinamentos, essas pequenas frases, né? Quando ele está vendo o perigo, ele grita: Senhor, salve-me. O que é o Senhor? Ele está reconhecendo o grande homem que é Jesus, o grande mestre que é Jesus. Salve-me, me ajude. Ele reconhece a sua pequenez, a sua incapacidade de, de sobreviver por conta própria naquela situação. Então, isso é um entendimento que a gente deve trazer ao ler as mensagens, os ensinamentos
de Jesus. A fé, na realidade, o que ele ensinou? O que ele ensinou é uma vontade extremamente forte e direcionada, com um objetivo, né, com uma vontade de querer estar perto dos espíritos superiores. Quando, ele já me falou disso, né? Quando tu orares, entra no seu quarto, fecha a porta, né, e pede a teu Pai, ao Pai, a Deus, meu Pai superior. Pede em oculto, em silêncio lá. O que ele está falando? Entra em teu quarto, fecha a porta, eu vou ficar sozinho aqui no meu quarto, trancado, rezando, rezando, a Maria cheia de graça. Não. Tem um significado muito mais profundo, a gente tem que saber interpretar. Entrar dentro de mim mesmo, é lá no meu interior, e expressar, conversar com Deus, né, com vontade, com carinho, né? E o Pai vai te escutar. Nós sabemos dos fluidos universal, do fluido universal, e essa prece nossa, esse nosso desejo, essa nossa vibração vai ser levada de imediato à espiritualidade superior e diretamente a Deus. Ele vai nos recompensar, ele vai nos atender. Quase nunca da forma que eu peço, mas ele vai dar um caminho, ele vai dar uma solução. Por quê? Senão é fácil demais, né? Senhor, eu queria chegar lá no centro da cidade sem me mover, sem tirar o carro da garagem, tá. Entro no quarto, fecho, tá. Pum, é mágica, vira mágica. Não, eu vou ter que fazer o meu sacrifício, eu vou ter que fazer a minha parte para chegar, para aproximar do meu objetivo. Senão que valor teria, né? Tudo que eu passo aqui na Terra e tudo que eu enfrento aqui. Não teria nenhum valor. A gente não aprenderia nada, que nós temos uma tendência muito grande ao esquecimento das coisas. Lembrar sempre, gente. Por exemplo, ele fala de humildade, nós comentamos da humildade, nós temos a passagem muito bonita do óbolo da viúva, né, quando Jesus está sentado lá em frente a palavra é linda, é o gasofilácio. Ele está lá sentado, observando os romanos ricos passam, jogam as pataconas de ouro, assim, com aquele intuito de fazer barulho para todo mundo ver que eles deram uma doação grande, né? E entra essa viúva, pobre, humilde, que ela coloca 2 moedinhas. Nem barulho fez, não chamou a atenção de ninguém. E ele chama os que estavam perto dele e fala: aquela ali doou muito mais que todos os outros. Por quê? Porque ela doou do que ela tinha, do que era a essência para a sua sobrevivência. Ela doou o que ela tinha para viver, pensando, lembrando, apesar dela ser extremamente pobre, sofrida e não ter dinheiro, pensando que havia gente em piores situações. Então, sim, isso sim é que é a verdadeira caridade. Isso sim que é o verdadeiro auxílio. Nós temos. A mídia nos traz, nos coloca essa situação sempre, que o necessitado é sempre aquela pessoa que bate na porta, que pede um prato de comida, ou que está esmolando numa esquina, né? O necessitado é aquele que está pedindo uma roupa usada. Às vezes a gente nem ora, ou aquele que bate no vidro, a gente fecha o vidro depressa, né? Com medo e tal. Nem considera a realidade do outro. Claro, a gente tem que se prevenir, né? Mas sem excessos. Vamos ouvir o nosso próximo. Necessitados, vamos entender, já que somos todos irmãos, estamos no mesmo planeta, o que significa? Estamos mais ou menos no mesmo nível evolutivo. Então, ele ensinou a servir ao próximo, a auxiliar ao próximo. E é dessa maneira, nos aproximando desse que bate a nossa porta. Quando a gente fala bate a porta, não é bateu na porta, eu abro a minha casa. É quem nos procura com palavras, ou mesmo quem bate a porta também, dependendo. Nós vamos acolher, sim, vamos dar o que comer, sim,
vamos prestar um auxílio de N formas, doando uma roupa, doando uma palavra amiga, doando um mantimento, um prato de comida, um copo d'água, um lugar até para dormir, um endereço onde ela possa ser acolhida. Eu não tenho isso, mas eu sei que lá na fraternidade tem, né? Vão conseguir. Eu preciso de uma cadeira de roda para fulano. Na fraternidade tem, vou lá pedir, vou ver se eu consigo para você. Então, isso tudo, gente, foram os ensinamentos. E olha que isso é básico, que Jesus nos deixou.